Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar mais um episódio do seu humilde Programete, a trincheira final contra o império da ignorância, o sumo do chique-chique de conhecimento. É o podcast do historiante da beira do São Francisco para o mundo. Estou aqui acompanhado do senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? A senhora Lídia Verônica. Oi, oi! E a muitos quilômetros de distância daqui, no sul de Minas Gerais, está falando o seu Felipe Bonsanto. Olá, Felipe. Olá, galera. Boa noite. Prazerzão estar aqui. Nervoso para participar dessa mesa, mas vamos que vamos. Felipe está chegando hoje, caros ouvintes, é a primeira vez que ele está participando. Felipe agora vai compor a nossa mesa. Em alguns programas vocês vão ouvir o tostão da voz do senhor Felipe. Felipe, fala pra gente quem é você na fila do pão. Na fila do pão eu sou aquele cara contra esse governo desgramado que tá aí. Sou a pessoa que tá tentando sobreviver para conseguir o pão e tentar lutar por um país melhor através da educação. Não era pra rimar não, mas acabou rimando. Olha que eu não treinei isso, hein? Eu não treinei isso em casa. Mas é basicamente isso, anti-bolsonarista, totalmente. Trabalho com educação, acredito muito no poder da educação e da transformação através dela. E estamos aí tentando aprender um pouco mais, sempre buscando algo novo e buscando desafios. E tô aí na mesa agora para poder tentar contribuir com alguma coisa para a galera do Historiante. O Historiante marcando a sua tradição de ser uma bancada extremamente diversificada e promover a interdisciplinaridade, né? Felipe, você é formado em qual área? Eu sou formado em administração, mas tenho especialidade na área de educação, em gestão educacional e docência, bem focado para a área de educação à distância. Perfeito, então mais um querido amigo que compõe agora a mesa, seja muito bem-vindo, e já chega hoje num tema que é extremamente importante e fundamental para todos nós, porque ele está ligado diretamente com a geladeira, com o fogão, com o estômago dos brasileiros, que é a insegurança alimentar e a fome no Brasil. Esse é um tema que a gente já queria trocar uma ideia, o Kleber inclusive mencionou um dia desse aí no nosso grupo não é o grupo secreto não, tá? É o grupo dos membros do Historiante, de que ele estava a fim de falar sobre esse assunto, e realmente é algo que nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar de lado, porque é fundamental para a sobrevivência minha, sua, você que está nos ouvindo, e principalmente aí do nosso futuro enquanto nação. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto, vamos tentar refletir, vamos tentar analisar com o máximo de referências possíveis esse tema, mas antes, obviamente, vamos para os nossos recadinhos. Lídia Verônica Nunes Pereira Magalhães. Acertei seu nome? Acertou, amor. Olha só. Veja só, a gente produz o Historiante, esse podcast, desde quando, você lembra? 2018. Julho de 2018 saiu o primeiro episódio. Né? Você lembra o primeiro episódio? Qual é o tema? Não. Fake news nas eleições presidenciais. Verdade. Sentimos a necessidade de falar sobre. Justamente. De lá pra cá, tudo desandou, né? E nós não paramos. Justamente. Vê só, a gente produz esse conteúdo aqui maravilhoso, que custa quanto? Custa nada. Não custa nada, né? Absolutamente. Pois é, a gente produz esse conteúdo aqui com o coração na mão, com alegria, com felicidade. Mas claro, quem ouve a gente pode nos ajudar, correto? Olha, a partir de R$4 mensais, a pessoa já dá aquela ajuda, aquela força, e em troca ela não sai perdendo, né? Ela entra ali num grupo especial, né? O pessoal VIP do Historiante, os nossos queridos apoiadores que mensalmente recebem conteúdo exclusivo e sorteios de livros de editoras parceiras. Perfeito. E aí, pra apoiar, vai aonde? Bom, pra apoiar o nosso projeto, você acessa o apoia.se/historiante e você vai lá e escolhe a melhor forma de apoiar o nosso projeto. Você pode começar com R$4 e já fazer parte do nosso grupo secreto, e fica à vontade para ajudar da forma como você puder e você sentir vontade. Nós aceitamos o seu apoio e esperamos poder retribuir, né, com este conteúdo só para você, apoiador querido e futuro apoiador também. Justamente. Vamos mandar um beijo para eles então? Eu vou mandar
Beijo especial aqui pra Aila Alves Chantê, nome chique, apoiadora chique. Vou mandar um beijão aí pro Charles Guilherme Rodrigues. Mandar um beijo para Ginidete Pereira Lavor, que eu sei quem é, minha tia. Um beijo, tia. Obrigado por apoiar nosso projeto. E um beijo aí para o novo apoiador, Marconi Lopes. Seja bem-vindo. Espero que você se sinta à vontade em casa. E muito obrigado pelo seu apoio. Ah, não, hoje eu vou mandar um beijinho especial, tá? Mande. Vou mandar um beijo pra Kaline. Cara, a gente sentiu sua falta, viu? Só tá de volta, Você né? está de volta aí no nosso grupo secreto, nossa apoiadora antiga. E então, Acho que ela bem-vinda foi novamente. ela foi uma das primeiras sorteadas de livro aqui, viu? Ela ganhou um livro. Olha só. Então, Kaline Suede Santos Trindade, por favor. E seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo retorno. É isso aí, as portas estão abertas. É isso aí. Quem não é apoiador também é muito bem-vindo aqui e ajuda de várias formas, por exemplo, compartilhando esse episódio. Então aproveita agora que está nos ouvindo, clica aí no botãozinho de compartilhar do seu agregador preferido e manda para os seus amiguinhos e suas amiguinhas para, enfim, disseminar a palavra do historiante para outras pessoas. E aproveite também para responder a nossa pesquisa de opinião, né, seu Kleber? Isso mesmo, pessoal. É uma forma também de ajudar o historiante, porque para nós conseguimos fazer estes programas aqui nessa mesa redonda historiante, a gente precisa saber quais são os gostos de vocês. E é uma pesquisa de opinião super rápida de responder. Eu acho que é mais rápida até que o discurso de Bolsonaro na ONU, né? Que ali é praticamente um Twitter. Ele lê uns 4, 5 Twitter, umas fake news e tchau! Mas a nossa pesquisa de opinião não tem fake news, viu, gente? É para saber quais são os gostos de você, pra gente conseguir fazer um material mais próximo do que vocês possam, digamos, agraciar, gostar e se entusiasmar e compartilhar, curtir e mandar naquele grupo de zap zap de bolsonarista pra ficar todo mundo feliz. E a gente ser xingado mesmo, que a gente já tá acostumado com o bolsonarista xingando a gente. É normal, né? Agora, Kleber, eu tô recebendo aqui uma informação no ponto, a produção aqui tá mandando aqui uma informação que tem um negócio aí chamado Historiante Play rodando. É sério isso? Você tá sabendo de alguma coisa? Isso mesmo. Você que acompanha o Historiante sabe que nós temos também a TV Historiante, o nosso canal no YouTube, com muito material bem interessante. E você pode ser também um membro da TV Historiante e acessar a Historiante Play. E isso a partir... Olha, gente, olha o valor. Olha o valor. Meu Deus do céu, o gerente tá doido. O gerente tá enlouqueceu. A partir de R$14,99, gente. A partir desse valor você vai ter acesso aos cursos que vão estar disponíveis lá na Historiante Play. Você não vai precisar baixar 1 milhão de aplicativos para acompanhar esses cursos, pois eles vão estar postados e você vai assistir a hora que quiser, no momento assim que você puder assistir e ter mais conteúdos. E já temos 2 cursos lá que eu acho que são os nossos cursos mais comprados, que é o curso sobre civilizações hidráulicas, Mesopotâmia e Egito, e também sobre a ditadura militar no Brasil. Esse da ditadura militar também é bem interessante, principalmente para quem vai fazer concursos. Que vai ter alguns concursos aí que sempre cai algumas coisas sobre história do Brasil. E aí, ó, um material interessante para vocês estudarem. E isso a partir apenas, olha o valor, apenas R$14,99. O gerente enlouqueceu. Pois é, aproveite. O link tá na descrição desse episódio. Se inscreva no Historiante Play, todos os cursos com certificado e vai ter muita novidade lá também, tá? Aguarde, porque vai valer a pena e vamos para o nosso editorial. Tenho uma memória, lá dos meus 13 anos de idade, que ainda é viva em minha mente. Como era costume na casa de minha avó, todas as noites, eu e o meu tio Irineu assistíamos ao Jornal Nacional. Acreditem, não era o que eu queria, mas a única TV da casa não permitia que o meu eu adolescente mudasse para outro canal, com uma programação mais atraente. Entre uma notícia e outra, Fátima Bernardes iniciou uma matéria que tratava dos efeitos da fome no Brasil. Os dados já eram chocantes.
36 milhões de pessoas em total desalento, sem saber quando iriam comer, crianças que morriam ainda bebês, mas o que mais fica latente quando recordo disso é a figura de uma senhora que ao longo da reportagem segurava-se nas paredes por não conseguir ficar em pé de tanta fome. Segundo a matéria, ela se alimentava de bofe de bode para sobreviver. Eu nasci e cresci em Uauá, uma pequena cidade do norte da Bahia, conhecida aqui na região como Terra do Bode, tanto pela criação do animal, quanto pela apreciação da carne na culinária local. O bofe, que nada mais é que o intestino do bode, é o bucho do animal. É uma iguaria, inclusive muito apreciada, mas em diversos momentos, principalmente na escassez de comida, o bofe se torna a única proteína possível. 2 décadas depois, o fantasma da fome continua pairando sobre nossas cabeças. Conforme dados do Grupo de Pesquisa Alimento para a Justiça, Poder, Política e Desigualdades Alimentares na Bioeconomia, com sede na Freie Universität Berlin, na Alemanha, 125,6 milhões de brasileiros sofreram com insegurança alimentar durante a pandemia. O número equivale a 59,3% da população no país e se baseia em pesquisa realizada entre agosto e dezembro de 2020. Há dados que mostram, porém, que o problema é anterior à pandemia. Em 2017 e 2018, foi registrado o maior índice de insegurança alimentar no país desde que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que ficou sem verba para fazer pesquisa por causa do Bolsonaro, começou a fazer levantamento em 2004. Ao todo, 84,9 milhões de brasileiros moravam em domicílios com algum grau de insegurança alimentar. Mais de 1/3 da população, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018, Análise da Segurança Alimentar no Brasil. O índice aumentou 40,7% em relação ao dado anterior, que é lá de 2013. O alastramento da fome no Brasil foi potencializado na pandemia, mas os motivos vão além dela. Isso também é reflexo do fim ou esvaziamento de programas voltados para estimular a agricultura familiar e combater a fome, além da defasagem na cobertura e nos valores do Bolsa Família. O auxílio emergencial foi providencial para muitas famílias, mas sendo um projeto efêmero, deixou à míngua novamente essas pessoas. Eu tô aqui com a Natália Martins. Oi, Natália, tudo bom? Oi, Pablo, tudo bem? Olá, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver ouvindo. Pois é, Natália, se apresente para a nossa audiência. Quem é você na fila do SUS? Então, eu na fila do SUS, né, do pão. Eu sou nutricionista, me formei na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul em 2019. Depois disso, eu fiz uma especialização em saúde pública e atualmente estou fazendo mestrado, né, na Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre. Pelo sotaque, vocês viram que eu sou aqui do Sul. Perfeito, seja bem-vindo ao Historiante. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando desse assunto urgente, né, desse assunto emergente que a gente está vivendo. Sem dúvida. Bom, vamos para a primeira pergunta. Como é que a gente poderia definir insegurança alimentar para os nossos ouvintes e quais são seus reflexos na sociedade? Bom, então, né, iniciando assim, eu gosto sempre de falar desse assunto mostrando que, bom, a alimentação ela é um direito, né? Ela está na Constituição recente, né, até ela é fresquinha, desde 2010, né, se colocou a alimentação como um direito constitucional, um direito social, né, um direito humano, ou seja, aquele que a gente, logo que nasce, a gente já adquire. E como direito, então, deveria ser garantido pelo Estado, né, pelos nossos governos, enfim, eles deveriam dar as condições para a gente exercer esse direito. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Então, eu gosto muito de trazer essa questão de insegurança alimentar de forma contrária. Eu gosto de trazer o conceito de segurança alimentar e aí a gente vai se questionando juntos, tá? Então, tem uma lei que é a Lei 11.346, né, de 2006, que é a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, e lá no artigo 3º ela traz esse conceito. Só que eu não vou ler aqui esse conceito, né, de uma forma assim, reta, sem discutir. Eu gostaria de ler esse conceito, mas trazendo os questionamentos para a gente ir pensando junto, né? Então eu vou parando o conceito para a gente refletir sobre. Bom, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos. Vamos parar aí. Acesso regular e permanente a alimentos. Bom, será que a gente aqui, né, se a gente se perguntar, a gente tem acesso regular e permanente a alimentos? Eu posso dizer que eu, Natália, na minha bolha, tenho acesso regular e permanente a alimentos. Eu como todos os dias, em todas as refeições, eu tenho que comer. Então, sim, né? Check.
E aí, depois vem acesso regular permanente a alimentos de qualidade. Deixa eu pensar agora, né? Complicou um pouquinho. Eu, Natália, né, ouvinte, eu, Pablo, que tá ouvindo, tenho acesso a alimentos de qualidade? Ou seja, aqueles alimentos nutritivos que têm qualidade nutricional, que nos alimenta, que nos nutre, pensando na questão de fisiológica, né? Olha, eu também, Natália, na minha bolha, consigo ter acesso a alimentos de qualidade. Eu tenho acesso a vegetais, a arroz, a feijão, eu tenho acesso a pão, eu tenho acesso a frutas. Então, sim, eu teria. Continuando mais um pouquinho. Em quantidade suficiente. Será que temos o acesso regular, permanente, a alimentos de qualidade em quantidade suficiente? Eu, Natália, de novo, trazendo, né, pra mim. Se eu tenho fome, eu como. E é isso. Eu tenho. Eu consigo ter. Continuando mais um pouquinho. Sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, né? O que seriam essas outras necessidades essenciais? Eu consigo comer bem todos os dias, comer alimentos de qualidade e ainda assim pagar a conta da luz, pagar a conta da água, pagar a internet, pagar o aluguel, pagar vestuário, pagar produtos de higiene, pagar uma plataforma digital para um momento de lazer, porque lazer é um direito, né? É um direito social. Novamente, eu, dentro da minha bolha, eu consigo me alimentar bem todos os dias, em quantidade suficiente, alimentos de qualidade, sem comprometer todos esses outros direitos, né? E aí, continuando no trechinho final, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, né? Que muito aquele guia alimentar brasileiro para a população nos traz, e respeitar a diversidade cultural, ambiental, econômica, né, e que tudo isso seja sustentável. Então, eu poderia dizer que na minha casa, na minha família, na minha mesa, o conceito de segurança alimentar é bem vivo. Por N motivos, né? Eu consigo ter acesso a isso, pelo privilégio de eu estar aqui hoje dizendo para vocês que sim, eu consigo ter segurança alimentar e nutricional. Só que, Pablo e pessoal, mais da metade da população, em alguma dessas questões há uma falha. Alguma das questões não consegue preencher, digamos assim. Então, mais da metade da população está em algum grau de insegurança alimentar. Existe a EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, onde faz algumas perguntas para ver se aquela pessoa, aquela família tá ou não em insegurança. E aí existe insegurança alimentar grave, moderada e leve. E mais da metade da população está em algum grau. E aí a insegurança alimentar grave, que é aquela pior de todas, né, vai nos trazer a fome. E não a fome aquela mais física, né, que a gente tá com fome e come. Mas aquela fome social também. Então, essa insegurança tem até um episódio que eu indico muito, que é do Greg News, não sei se vocês conhecem ou já viram. Sim. Tem um episódio que é comida. E aí ele faz um trocadilho que, insegurança alimentar não é a dúvida do que tu vai comer amanhã. Será que eu como massa? Será que eu como arroz? Mas a dúvida é se tu vai ter o que comer amanhã. Né, ele faz esse trocadilho que é verdade, e é isso. Então, essa insegurança, ela vai além de não nutrir a pessoa na questão fisiológica. Claro que isso é muito importante, né? Mas impacta tanto na saúde física quanto na saúde mental. E a gente pensando agora no Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção de suicídio, é importante dizer que ter comida na mesa, ter arroz, ter feijão no prato é prevenção de suicídio. E passar fome, viver em segurança alimentar, vai impactar no desenvolvimento social dessas famílias. Então, como eu passando fome, não ter o que comer no dia a dia, como que assim eu vou conseguir ter acesso aos outros direitos? Então, isso vai corroborar para a pessoa continuar, para a pessoa permanecer naquela situação de vulnerabilidade. E é muito grave isso. Nessa brincadeira, a gente retornou ao mapa mundial da fome da ONU, né? A gente tinha saído em 2014. Como é que você analisa, né, a conjuntura social desse fato? Bom, a gente tá retrocedendo, né? Todo dia a gente retrocede cada vez mais. Porque assim, quando a gente saiu do mapa da fome, obviamente, ainda existiam pessoas passando fome. A gente não pode ignorar o fato de que existiam. Talvez algumas pessoas pensem, não tinha mais fome no Brasil. Não, ainda existia, né, uma grande parte de pessoas que passavam fome. Mas, comparado ao número atual, né, aumentou muito. Então, a gente está retrocedendo muito. Naquela época,
os governos que vinham, eles iam trabalhando muito das políticas na sociedade, eles trabalhavam muito a questão da agricultura familiar, trabalhavam muito as políticas de alimentação e nutrição. E combater a fome era uma pauta, estava na agenda política daquela gestão. Coisa que não acontece nessa gestão. Né? Porque, bom, é só pegar, Pablo, né, no primeiro dia de mandato da atual gestão, lá em 1º de janeiro de 19, né, o CONSEA foi extinto, né? Para quem não sabe, o CONSEA é o Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição, e esse CONSEA, ele trabalhava junto na Presidência da República com questões relacionadas à nutrição, à alimentação, ao combate à fome. Então, no momento que, no primeiro dia de mandato, esse órgão tão importante para o combate à fome, para outras questões é extinto, tu já percebe que a alimentação, não só o direito à alimentação, na verdade, os direitos sociais como um todo não estão na agenda política dessa gestão, mas a alimentação não estava. E aí, com isso, veio muita coisa acontecendo nesse cenário. Então, a gente teve o ataque ao Guia Alimentar Brasileiro. O nosso Guia Alimentar Brasileiro, convido vocês a conhecerem, né? É para a população brasileira, então é de fácil acesso, tá na internet, uma leitura boa, didática. Esse guia, ele é referência internacional. Muitos países adoram o nosso guia, elogiam muito. E aí vem as indústrias dos ultraprocessados atacar o nosso guia, pedir uma revisão do nosso guia. Por quê? Porque, obviamente, que o guia estava impactando no lucro dessas empresas. Obviamente. Por isso que eles, né, pediram uma revisão. Porque muitos do capitalismo como é hoje, eles lucram bem mais com a nossa doença do que a nossa saúde. Então, é muito importante, né? Pensando agora que ano que vem é eleição. É uma chance de mudança do nosso cenário. E é importante que a gente leia o que aquele governo, o que aquela gestão fala sobre os direitos sociais de uma forma geral, mas pensando aqui na alimentação, né? A alimentação tá naquela agenda política, quais projetos eles têm para combater a fome? Claro, não tô negando que a pandemia, ela veio e impactou toda na questão econômica, muita gente perdeu o emprego, aumentou o número de pessoas em situação de rua, muitas coisas aconteceram. Só que a gestão, do jeito que foi lidado com esse problema, a gente consegue ver, né? Então, bom, é muito grave, né, gente? Parece que a gente tá falando uma coisa triste, mas é algo que é real, né, Pablo? Não dá pra fugir, não dá pra fechar os olhos pra isso, né? Pra dar uma encerrada, assim, nesse assunto. Talvez trazer um pouco de esperança, não sei se é a palavra, mas eu sempre me pergunto, e eu acho que todo mundo, eu acho que tu já deve ter se perguntado, Pablo, o pessoal que tá ouvindo, perguntar, não, mas quando alguém faz, se tu tivesse um poder, ou se tu tivesse um desejo, o que tu faria? Muita gente já deve ter dito, eu acabaria com a fome no mundo. Só que, bom, não é algo simples, acabar com a fome, e até hoje eu me pergunto como se faz isso, mesmo lendo, mesmo indo a vários congressos, né, mas a gente tem modelos de políticas aí nas nossas gestões, enfim, que deram certo, né, como quando a gente saiu do mapa da fome. Então, como eu falei novamente, ler os projetos de governo, pensar naquele governador, naquele presidente, naquele prefeito, né, que trabalha o tema alimentação e nutrição, que o combate à fome seja uma pauta, né. Eu friso muito isso porque é muito importante. Não tem como falar em nutrição sem falar na questão política, né? Porque comer é um ato político, depois de tudo que a gente falou aqui, dá pra perceber, né? Então isso é muito... Comer, rir... Tudo! Exatamente, tudo. Então, pensar nisso, né, ler, se importar, ler o projeto, não votar por votar, mas votar em alguém que esteja interessado nos direitos sociais como um todo. Participar, então, também a participação social é muito importante, então a gente como sociedade, né, se mobilizar, participar de projetos sociais, ou se não conseguir doar, compartilhar nas redes, né, enfim, tem todo esse movimento. Às vezes seguir também os vereadores do teu município para ver o que eles estão fazendo, cobrar mudanças, enfim, é importante. Enfim, é muitas coisas que dá pra gente ir fazendo, assim, se mobilizando quanto sociedade, né, pra mudar esse cenário, trocar a chave desse cenário, né, e que um dia a gente acorde e a fome tenha sido só um cavaleiro lá do Apocalipse. Apocalipse. Né? Ok, Natália, diz pra gente onde é que os nossos ouvintes podem te encontrar. Eu tô no Instagram,
né, pelo @anutridassocial. Lá eu falo bastante sobre esses temas de fome, de insegurança alimentar, e agora eu tô com um projetinho de divulgar as nutricionistas que trabalham na área social, né, que trabalha na saúde pública, enfim. Então, fiquem bem à vontade para ir lá, conversar, trocar, compartilhar, enfim. Perfeito. Natália, muito obrigado pela sua participação, tá? O problema da fome no Brasil é histórico e estrutural, envolvendo fenômenos anteriores ao presente quadro da crise sanitária. O processo de construção da sociedade brasileira foi atravessado por diferentes formas de exploração e desigualdade que, entre outras implicações, agravaram os níveis da pobreza e tornaram a fome uma constante social. O direito humano à alimentação adequada tem, portanto, duas dimensões: a de estar livre da fome e a do acesso a uma alimentação adequada. Como garantir que todos os brasileiros tenham acesso a esse direito quando temos um governo que trabalha para assassiná-los? Eu acho que é começando a tirar esse desgoverno que a gente tem aí, esse universo paralelo que a gente está vivendo aí nesses últimos 2 anos e meio. Mas enfim. Bolsonaro caindo, a fome também cai, né? Não cai, não vai, infelizmente ainda não vai cair, mas eu acho que é um passo aí que a gente, não é só caindo também, né? Tem que colocar alguém que pense na população, mas brincadeiras à parte, eu acho que uma forma disso é a gente começar a trabalhar agricultura local, agricultura familiar, fortalecer pequenos agricultores, economia local, projetos sociais, o Estado ele ser mais presente, ele incentivar, ele poder desenvolver, na verdade, né, mais programas sociais, não mais, né, aperfeiçoar programas sociais e chegar numa estrutura aí que a gente consiga atender a uma sociedade e dar acesso para essa sociedade ter alimento, né, tentar diminuir a desigualdade aí para essa população poder acessar o alimento. Eu acho que uma forma de garantir o direito da população à alimentação seria, primeiro, o incentivo à agricultura familiar. A gente pode esquecer, viu, quem ouvinte do historiante, quem estiver ouvindo aqui, você esqueça o agronegócio. O agronegócio quer vender commodity, quer plantar soja, quer plantar coisas para exportação. Eles não querem plantar nada para ficar no Brasil. A primeira coisa que a gente deixa bem clara é isso. Porque sempre as pesquisas que são publicadas indicam que quase a totalidade dos alimentos, ali fica girando sempre entre 80% e 85% dos alimentos consumidos na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Então, deveria primeiro haver um investimento alto na agricultura familiar. Mas não adianta somente aplicar a verba na agricultura familiar. Tem que também haver uma forma da população conseguir adquirir os alimentos. E uma das formas da população conseguir adquirir o alimento seria garantia ao emprego, ou seja, a redução dessas taxas avassaladoras de desemprego. E essas taxas de desemprego, além de serem altas, elas não incluem os desalentados, que são aquelas pessoas que já não procuram mais empregos, e também a grande maioria de pessoas que trabalham como autônomos. E a gente sabe que a grande maioria dos autônomos tem uma renda que acaba muitas vezes não sendo suficiente para conseguir comprar o necessário para o mês, já que vemos a inflação galopante novamente assolando a mesa dos brasileiros. Isso daí seriam formas de se garantir a alimentação básica para o brasileiro. Muitas pessoas ainda continuam com aquele discurso, acho que Pablo vai colocar aqui aquele discurso de safado, de ficar dizendo, Bolsa Família é só para dar dinheiro para vagabundo. A primeira coisa, quem diz que o Bolsa Família é dinheiro para dar a vagabundo, a pessoa que diz isso é vagabundo, a pessoa que diz isso é safado, a pessoa que diz isso é pilantra que não estuda e que não vai atrás de ter conhecimento com relação a isso. Mal intencionado. Mal intencionado.
Porque uma pessoa que vai receber um auxílio que não chega nem a metade de um salário mínimo, ele vai usar isso para a sua alimentação. Aí alguém pode dizer, mas tem alguém que pega o Bolsa Família e vai comprar celular, vai comprar roupa. O dinheiro é dela. Se ela vai comprar, por exemplo, uma bicicleta, muitas vezes ela vai comprar uma bicicleta para ir para um trabalho. Muitas vezes ela vai comprar uma roupa e essa roupa vai servir para uma entrevista de emprego. Porque vamos pensar também o seguinte, o empregador, ele não vai querer que vai contratar uma pessoa que chegue mal vestida no seu trabalho. Essa é a realidade. Então, quando vê alguém comprando alguma roupa diferente, alguma roupa bonita com o Bolsa Família, não vá criticar não, porque aquele dinheiro que chegou na mão dela, muitas vezes aquela roupa que ela comprou ali vai servir para uma entrevista de emprego. A pessoa juntou dinheiro no Bolsa Família para comprar um celular. Pode ser o celular só para usar redes sociais, mas pode ser aquela rede social que aquela pessoa vai vender um bolo, vai vender algo, vai usar como meio de trabalho. Porque muitas pessoas apenas sabem criticar, mas são aquelas mesmas pessoas que botam... Você falou aqui gira, né? Gira também a economia. Gira a economia, né? Gira a economia, é capital que está girando a economia. E muitas dessas pessoas que acabam criticando o Bolsa Família é aqueles que botam aquela venda nos olhos e esquece de um presidente que botou sigilo no seu cartão corporativo para algumas dezenas de anos, porque sabemos que ele deve estar ali extravasando e não deve estar extravasando com coisa boa não. Não, só de você ver ali os gastos de picanha com o exército brasileiro, você tem uma noção de que aquilo lá que eu falei... eu falei no podcast secreto. Só os apoiadores vão ouvir. Brincadeira, mas eu trouxe aqui, né, pra essa discussão a questão do papel do governo, né? Que ele decide quem vai comer nesse governo, ele que decide quem vai comer ou não. Então, assim, quando a gente vê os gastos e as prioridades do governo, a gente tem cada vez mais certeza que a fome não é uma prioridade a ser combatida, né? Um problema a ser combatido nesse governo. Enfim, o brasileiro jamais vai ter autonomia alimentar quando o alimento não for, digamos assim, democrático, né? Não, a soberania, como o MST fala, né? Da soberania alimentar, que é justamente você poder escolher comer saudável ou não. A gente vive num momento em que a insegurança alimentar está justamente nessa questão do se vou comer ou se não vou comer. Enfim, é como aquela piadinha. Fala, rapaz. Eu lembrei de uma piadinha muito antiga. Boba, gente. Nada a ver aqui. É um assunto super sério, né? Mas eu lembrei daquela piadinha que é um livro de piadas portuguesas, sabe? E aí... tá lá no voo, né? E aí a aeromoça pergunta, jantar? O que é que tem pra jantar? Ela, sim ou não? E enfim... é basicamente isso, a gente tá vivendo esse momento. O que é que tem pra jantar? O que é que tem pro almoço? Ou tem ou não tem. Não tem o que escolher. Então, a discussão que a MST levanta sobre a soberania alimentar é justamente essa questão de poder se alimentar bem ou não. E no caso, não existe democratizar. A comida não é uma coisa democrática no país. Então a gente jamais vai poder escolher se a gente come saudável ou não. A gente tem que escolher se come ou não. A gente tá num país que tem uma insegurança alimentar gigante, mas que foi o terceiro maior produtor de alimentos no mundo em 2020. Estranho isso, né? Pois é. E interessante que você fale isso porque tem um autor que eu descobri recentemente ele, eu não vou dizer que eu era leitor dele anteriormente, mas o descobri, que é o Jean Ziegler. Ele foi professor de Sociologia da Universidade de Genebra, de Sorbonne, ele foi integrante das Nações Unidas, ocupou diversos cargos, dentre eles, né, como relator especial para o direito à alimentação durante 8 anos, né, além de ter sido membro do Comitê Consultivo sobre Direitos Humanos da ONU, também durante vários anos. Ele, inclusive, é conhecido pela frase: uma criança que morre de fome é uma criança assassinada. E por que ele fala isso? Porque, segundo Ziegler, um dos pilares principais, e é por isso que eu digo que foi bom que o Felipe tenha mencionado isso, é que a fome, ou a geopolítica da fome, está baseada necessariamente no controle, né, um dos argumentos, no controle dos grandes grupos econômicos do setor agrícola. Então, as 200 maiores empresas que controlam cerca aí de 1/4 da produção mundial, com lucros astronômicos, elas dominam não apenas a formação dos preços e o comércio de alimentos, mas os setores essenciais da agroindústria: sementes, adubos, pesticidas, estocagem, transporte e por aí vai. Então é esse grupo que domina toda essa economia, que organiza, gerencia e empreende essa geopolítica da fome,
né? Então, são várias empresas que a gente pode citar, a Monsanto, Pioneer, Syngenta, Cargill, Bayer e por aí vai. Então são esses grupos econômicos que organizam isso, aliado a um processo de liberalismo, essa palavra tão gostosa que os amigos de Kleber utilizam, né? Os amigos entre aspas, o liberalismo econômico. Muita gente diz, falta liberalismo ao Brasil. E aí o professor vai dizer o seguinte, né? O Ziegler vai dizer o seguinte, no livro Destruição em Massa, Geopolítica da Fome. Ele vai apontar que esse discurso, ele é construído para causar certa, enfim, comodificação da sociedade para ela ficar tranquila e acreditar que os efeitos da fome são efeitos naturais. O que é que esse discurso levanta? A ideia de que não existe produção suficiente para todo mundo. Não dá para produzir comida para todo mundo. Sendo que, na verdade, esse discurso existe justamente para legitimar os grupos econômicos do agronegócio para que eles continuem produzindo em larga escala e vendendo de acordo com seus interesses econômicos. Para o professor, os estados mais pobres do hemisfério sul, eles perderam a sua soberania dentro dessa perspectiva liberal. E a perda da sua soberania também foi a perda da sua capacidade produtiva alimentar. Quando isso acontece, grupos nacionais do agronegócio se vendem para o capital externo e fazem aquilo que a gente conhece bastante, né? Que é vender para fora e que se lasque quem está aqui dentro. Ia falar sobre a tão polêmica questão da reforma agrária, né? Que a reforma agrária, ela talvez, né, pudesse mudar essa questão da soberania alimentar, né? Como você está falando aí. Que é um dos discursos do MST, né? Essa questão da reforma agrária, porque o ter o chão ali para plantar, ele vai proporcionar não só o bem-estar, né, na questão de ter um teto, uma casa, algo, mas poder plantar o que comer, né? E aí é que tá essa questão da soberania alimentar e a reforma agrária, que deveria ser urgente, né? Só complementar rapidinho o que o Pablo falou, a questão dos grandes conglomerados aí de mercado, alguma coisa assim. Na minha pesquisa, até para o episódio de hoje, tem uma discrepância muito grande. Quem domina esse mercado, os supermercados, hipermercados, as grandes redes, né, no Brasil são 93%, e contra os pequenos agricultores, né, que movimentam a agricultura domiciliar, aquela agricultura pequena, são só 7%. Familiar, né? Familiar, isso, obrigado. São apenas 7%, que é o que geraria emprego local, a qualidade do alimento seria muito maior, enfim, N outras coisas aí positivas pra gente que teria. Eu tô aqui batendo, falam bastante do MST, né, porque eu li bastante coisa, né, sobre essa questão da insegurança alimentar e movimentos e discussões sobre o MST. E eu já vinha lendo, né, antes por conta do meu trabalho também. Enfim, o MST, ele foi muito, muito importante nesse momento da pandemia para os brasileiros, né. Ele doou, né, cerca de 5.000 toneladas de alimentos durante a pandemia. Então isso é muito significativo quando a gente vê que os grandes produtores, né, o agronegócio, ele está voltado para a comercialização externa, né, ali aquela exportação. Então, assim, a gente vê que esse pequeno núcleo, né, que batalha aí para defender a agricultura familiar, na verdade foram as pessoas que socorreram os seus compatriotas, né. Enfim, a hipocrisia, né, dos patriotas. Eu queria lançar uma pergunta para vocês, pra gente dar mais uma girada aqui antes da gente ir para interação com os ouvintes, que é o seguinte: a gente apontou aqui o agronegócio, mas quais fatores vocês identificam que sejam responsáveis pelo retorno dessa insegurança alimentar ou pela ampliação da insegurança alimentar na sociedade brasileira nesse momento aqui com o advento do governo do Besta Fera? Bem, eu acho que com essa questão de fatores
que podem ser identificados para a volta da fome mesmo ao Brasil, a gente pode identificar questões econômicas. A economia no Brasil, antes mesmo da pandemia, já vinha se fragilizando, já vinha mal das pernas desde o golpe contra Dilma Rousseff. A economia ela já vinha degringolando, porque lembrando que o golpe não só foi quando o Temer botou a faixa presidencial, não. O golpe foi bem antes, quando a presidenta ela tentava fazer reformas para tentar impulsionar a economia e aquele Eduardo Cunha ficava só maconunando com o Centrão para impedir as reformas, para literalmente quebrar o país, para levantar a população contra o presidente e depois eles colocarem que eles quisessem no poder, no caso o vampirão. Mas aí eu acho que nem eles imaginavam que seria um desastre tão grande. Eu acho que eles imaginavam que poderiam colocar outro, reimpulsionar a economia e surgirem como heróis. Além da questão do golpe, além da questão da fragilidade econômica que existe no Brasil, a gente vê também essa questão da fome tendo reflexo também com o próprio, digamos, com a indústria, como dos distribuidores, como também de muitas redes de supermercados, que muita gente acaba se aproveitando dessa fragilidade da população para explorar essa realidade. Um dos exemplos que eu posso até comentar, que eu vejo, eu faço compras no supermercado, tudo, e eu percebi que, por exemplo, a gente vê o óleo de soja, ele continua com preço bem elevado, bem alto. Ali você compra um vasilhame de 900 ml por quase R$10. Mas antes disso, eu lembro bem que os supermercados eles vendiam bastante óleo comestível feito de algodão, semente de algodão. Eu comprava até ele porque eu achava ele melhor para fazer determinados pratos, para fritura de determinados alimentos, eu comprava ele. Verdade, minha mãe também. E o que aconteceu? Lídia percebeu? Não percebi, mas você falou, realmente não vejo mais. Sumiu. É algo bem raro. Você só encontra o óleo de soja caro. E os outros, óleo de semente de girassol, esses outros que sempre teve um preço mais elevado. Mas esse óleo, que ele tinha até um preço muitas vezes mais baixo que o de soja, ele sumiu da prateleira. Você não vê. Por que será? É de se pensar. Uma outra coisa até que eu coloquei com relação nas pesquisas que vai fazendo com relação à insegurança alimentar, a gente vê também como o brasileiro ele acaba se alimentando mal devido a essa necessidade. Por exemplo, o brasileiro ele não compra mais, por exemplo, o macarrão. Ele vai comprar o miojo, porque com o miojo ele faz uma refeição e o macarrão é mais caro. E isso vai jogando o brasileiro dentro daqueles ultraprocessados, alimentos que vão fazer mal para a sua saúde, porque ele não vai ter mais condições de comprar um feijão a 7, muitas vezes R$8, um arroz a R$5, e o miojo que ele faz uma refeição é 99 centavos, ou seja, ele vai para esse ultraprocessado. Derivados do leite também, o leite, por exemplo, em caixinhas já é R$4,50, muito R$5, e aí muitas vezes aquele leite em pó, que muitas vezes não é nem leite em pó, eu posso até citar como exemplo um leite, eu não chamo nem leite aquilo ali, que eu vi em um determinado supermercado e muita gente comprando ele, e ele estava custando R$2,99, e os outros leites em pó que estavam nas prateleiras era R$5,50, R$6, e esse estava R$2,99. E eu sempre leio os ingredientes. Isso aí até pegando um pouquinho o gancho de alguns nutricionistas que falam que a pessoa tem que olhar os ingredientes que formulam muitas vezes aqueles produtos que você vai comprar, que não é aquele produto tradicional, feijão, arroz, você sabe, feijão é o feijão, arroz é o arroz, mas esses que são industrializados, que acabam levando vários componentes. E nesse leite que tava custando R$2,99, eu vou olhar lá. Vou olhar os ingredientes. Aí tem lá soro de leite, malto, não sei o que. E vem outros produtos químicos. E lá no meio desse leite em pó, vocês não vão acreditar, tinha lá aroma artificial de leite. Aroma artificial de leite no leite em pó. Aí tu pensa, imagina o tanto de produto químico que tem nesse negócio que faz com que o fabricante seja obrigado a botar o aroma artificial do leite para vender aquele troço lá como leite. E isso vai para as mesas do brasileiro, porque o brasileiro não tem mais condições de comprar o alimento básico, um alimento saudável para pôr na sua mesa. Eu acho que eu concordo muito com o que o Kleber estava falando a respeito dessa questão dos ultraprocessados, e me veio muito uma questão também do acesso a isso, né? Ele deu esse exemplo do miojo, me lembrou muito a respeito de um documentário que eu assisti falando sobre a questão da insegurança alimentar na cidade de São Paulo, alguma coisa assim, e me chamou muito a atenção o depoimento de uma senhora
que ela fala que ela não come carne já tem há um bom tempo, uns 6 meses, quase um ano, alguma coisa assim, e ela compra hambúrguer que vende num açougue próximo da casa dela, que é um bifinho de hambúrguer que sabe... Nossa! Que sabe-se lá de onde vem, alguma coisa assim, custa R$1. E ela faz, e pior, ela faz aquilo e, tipo, ela divide. A gente sabe. A gente sabe a origem, né? Pois é, sabe? Aquela operação da Polícia Federal, né? A carne fraca, né? Sim, que tinha carne vencida. Ela justamente veio deflagrar essas condições, esses alimentos com carne, né? Que tem papelão, tem papel, tem misturas, assim, absurdas. Sim. Justamente gerando esse desconforto sanitário, né? E ela dividia na saúde do Brasil. E ela dividia como? Ela dividia pra ela e pra mais 2, 3 filhos, entendeu? Um bifinho pequenininho de hambúrguer pra mais 2, 3 filhos. Sabe, é complexo. Nossa, dói. Dói demais. Voltando um pouco na pergunta do Pablo, a respeito do que pode ter feito a gente voltar mais essa insegurança alimentar no Brasil, eu acho também que é o enfraquecimento das políticas públicas, né? Por exemplo, o Bolsa Família. Vira e mexe, você vê alguma alteração na regra da Bolsa Família e você tira, assim, uma grande parcela de pessoas que eram atendidas até então, você corta ali alguns milhões de brasileiros aí que tinham acesso a algum valor, né? Algum valor significativo ali para aquela pessoa, e a gente tem tido um enfraquecimento disso, de algumas políticas públicas que poderiam ajudar, poderiam minimizar essa insegurança, mas não acontece. Pode falar, Lil. Não, é justamente isso que eu queria falar. Essa minha contribuição, né, no meu parecer sobre o questionamento. Desculpa. Não, eu que te interrompi, porque eu concordo plenamente com essa questão da distribuição, né, enfim, dos gastos públicos, que prejudica diretamente, né, essas áreas mais básicas, que seria saúde, educação e, consequentemente, no agravante aí da fome, né? Sim, isso vai muito, isso pesa muito na ponta lá, né? A pessoa que ganha 150, 200 reais de Bolsa Família, alguma coisa assim, o dinheirinho que ela tinha ali para poder comprar um feijão, comprar um arroz, comprar um miojo, né? Um bife de R$1 ali, já não tem esse valor mais ali com a Bolsa Família quando são mudadas essas regras aí da noite pro dia. Mas isso foi esperado, né? Esse é o projeto do neoliberalismo, né? Que o povo sofra. Enquanto eles puderem, digamos assim, usar a máquina, né? Dissecar a máquina em favor próprio, digamos assim, né? Porque não é uma pessoa, né, mas são várias pessoas envolvidas nesse interesse do neoliberalismo no Brasil. Quanto mais o povo sofrer, que eles não estão nem se importando com o sofrimento, mas assim, o descaso mesmo, né? Enquanto eles estiverem ganhando, o resto é o resto. Então, assim, quando a gente vê o que eu falei lá sobre a questão da picanha, é justamente o uso indevido, né? Os gastos públicos e, enfim, o teto, né? Ele é usado aí para essas necessidades, entre aspas, dos gastos aí da máquina, e vão desfalcando outros setores essenciais, que são justamente o que atende, né, essas áreas sociais, e são decisivas para quem tem tão pouco. Você desmontar a saúde, desmontar a educação, obviamente que as pessoas vão ter que escolher entre o comer e ter algo para subsistir. Enfim, como pagar um aluguel, uma conta de água, de luz. E é isso que está acontecendo no Brasil. É um projeto que eu não vou dizer assim, é o ódio ao povo, né? É diretamente ligado ao massacre. Mas economicamente falando, eu acredito que eles não é que eles façam intencionalmente. Embora eu acredito que seja realmente para excluir o pobre. É ódio de excluir classe. O povo. É ódio de classe. No sentido de eu nem me importo se ele vive ou não. Isso, é racismo de classe. Racismo de classe, na pura essência. Mas enfim, é o neoliberalismo que está dominando a nossa economia, né? E por sua vez, o governo rapando, né? Praticamente as contas públicas. Então a gente junta isso, o interesse privado com a corrupção política e, bum, o povo sofre de todas as formas e que morram de fome. Não vou nem dizer que é como aquela questão não é Maria Antonieta que são alienados, sabe? Que comem um bolo. Estão cagando se tem bolo, se tem brioche, se tem pão, se não tem. Entende? Essa é
meu ponto de vista, assim. Tem uma leitura dessa fala dela que é interessante, que o brioche, na verdade, o artigo caro da época era o pão, e que geralmente as pessoas se contentavam em comer brioches, porque o brioche era mais barato, era pequenininho e enganava a fome, né? Aí ela disse isso, se não tem pão, que coma brioche. Não foi, na verdade, uma coisa blasé, foi tipo, não tem o que comer, não tem como comprar um pão, compra um brioche que é mais barato. Nessa perspectiva, mas você tá coberta de razão. O neoliberalismo, ele visa justamente isso. Amassar uma máquina de moer carne para fazer com que o trabalhador se lasque, mas também isso tem a ver com aquilo que o Gessé fala lá no A Classe Média no Espelho. É um ódio, um racismo de classe muito forte. Felipe, ia complementar? Não, eu ia só fazer um comentário. É tanto um ódio, é tanto uma rejeição, assim, que a humilhação ela é tão grande que me vem muito a fala do Guedes há pouco tempo atrás, falando para dar o resto de restaurante para pobre, né? E assim, me assusta como as pessoas normalizam isso. Cara, dá o resto, sabe? Tipo, deixa comer o resto. Cara, não, velho, não existe isso, comer o resto. Existe o comer saudável, são refeições, são 3 refeições no mínimo, uma segurança, alguma coisa assim. Tipo, é muita humilhação, sabe? É uma normalização do ódio pra mim. Vamos agora para as nossas interações com os nossos ouvintes, né? Você que está nos ouvindo, você pode interagir conosco e mandar a sua fala, sua pergunta, sua reflexão sobre o tema do podcast. Basta você acessar o @historiante no Facebook, no Twitter e no Instagram. Geralmente a gente tem aqui, sei lá, 30, 40 comentários que não dá nem para falar tudo. Dessa vez foram só 2, né? O pessoal não se sentiu tão motivado para participar dessa vez. Eu acredito que as pessoas também não estão familiarizadas ainda com o termo, né? Isso. Eu acho que por se tratar de fome, explicitamente, acho que as pessoas elas não associam essa insegurança alimentar como uma falta de escolha, que é a questão da fome, né? Mas como assim, tipo, não vou comer carne, fulano não pode comer carne, entende? Ok, e aí, galera? O que é que vocês têm aí pra nós? O que é que vocês querem comentar aí? Posso começar? Pode. Tô falante hoje, né? Enfim, eu vou ler aqui da Diele Batista, @Diele Batista, e aí eu vou chamar o Felipe aqui pra comentar comigo. Ela fala assim, esse é o tema e para mim mais assombra o brasileiro. A maior parte da população está ou já esteve nessa situação. Eu acredito que a solução é a agricultura familiar. A conta não fecha. Um país com terras tão férteis e a população sofrer com isso, poderíamos ser exemplo de população que não vive isso, mas o agronegócio e a extração de madeira não deixa. Bom, entendi, né? Aquilo lá que eu falei lá atrás sobre a reforma agrária, né? Então a Adele, ela praticamente está falando sobre reforma agrária, né? A distribuição de terras, ela não digamos assim... Comunista, né? Comunista. Comunistinha. Eu gosto dela. Mas se a gente pensar, se o povo não morresse de fome, eu acho que até os grandes ganhariam com isso, né? A gente teria trabalhadores mais saudáveis, mais aptos e mais, digamos assim, com estabilidade, né? Quem sabe se produzíssemos nossos próprios alimentos, isso seria um gasto a menos. E quem sabe um salário mínimo serviria para pagar nossas contas, né? Enfim, não vou dar essas ideias comunistas, mas a ideia que ela fala aqui, realmente, acredito que a solução é a agricultura familiar. Mas não existe uma distribuição de terra, né? Digamos assim, de forma justa e igualitária para todos. Não há oportunidade, não é democrático o direito à terra, né? É tanto que o movimento do Sem Terra existe para isso. Não só para, digamos assim, fazer valer a lei, porque isso é constitucional. O direito a terra é constitucional, é um direito de todos, é direito fundamental, enfim. E realmente a agricultura familiar salvaria muitas pessoas nesse momento, que foi o caso que eu citei ali também, né, do MST, que doou toneladas e toneladas, inclusive tem uma comunidade, né, um assentamento aqui em Pernambuco, Che Guevara, que recentemente o Lula foi lá, né, receber essas toneladas de alimentos, então eles doaram assim... tudo, né? Porque ele não fazia falta pra eles. Então, assim, pensa. Pessoas que, digamos assim, estão ali fora da classe
de privilégios, mas que não está passando fome. Por quê? Porque a agricultura familiar o sustentam de alguma forma. Então, realmente, essa é uma solução. E o Brasil é rico e poderíamos não estar passando, pelo menos, por essa dificuldade, né? Seria pelo menos um problema a menos. Eu concordo muito e eu vou um pouquinho por alguns outros pontos aí que eu identifico muito na fala dela, né? Um desses pontos é a questão da economia local, né? Igual eu comentei no começo, a agricultura familiar em uma determinada região, ela pode motivar o agricultor que vai vender para o senhor da venda, que vai vender para uma família, que vai estar bem alimentada, vai estar bem sustentada, que vai poder trabalhar, vai poder ajudar o agricultor lá na roça. Então, assim, gera uma certa qualidade de vida, gera empregos e gera economia local ali da pequena cidade, fortalece a sociedade em torno daquela comunidade ali, né? Toda aquela comunidade ali. Tem uma outra coisa também que é muito característica da agricultura familiar e tem um movimento do MST que comprova muito isso, é a própria qualidade do alimento, né? A gente está investindo ali diretamente, não sei, a gente está investindo na saúde pública, porque você está produzindo alimento sem agrotóxico, você está produzindo alimento de qualidade, ele não é se ele é processado, ele é muito pouco processado, então você está investindo indiretamente na saúde pública porque você está dando alimento de qualidade, você não está fornecendo para aquela comunidade um alimento industrializado, um alimento com agrotóxico, alguma coisa assim. Então, vou voltar a bater na tecla da soberania alimentar. Exatamente. Que é justamente esse o debate do movimento do Sem Terra, é justamente essa reflexão sobre a soberania em cima do alimento, aqui é aquela opção, não é só do comer e não comer, mas escolher, eu quero comer saudável. Exatamente. Né? Inclusive eles chamam a Bela Gil para conversar sobre essa questão da soberania, né? E ela fala que o comer é um ato político, né? Então, assim, quando você tem o direito de escolher, eu não vou comer carne por opção. Quando você tem o direito de escolher, vou jejuar, como algumas blogueiras têm pregado na internet, vou jejuar por não sei quantos dias, porque faz bem pra glicemia, faz bem pra aquilo outro, né? E tô ali recebendo massagem, tô ficando em casa, tô num livrinho, né? Então, assim, ela tem total liberdade e privilégio para escolher. E o brasileiro comum não, né? Ele come para poder viver mesmo, para poder sobreviver. E essa é a questão da soberania alimentar. Não só a questão do comer, mas do se alimentar bem, do ter a opção de comer saudável ou não. Concordo, eu acho que é isso que fecha, sabe? Ter essa qualidade, ter essa possibilidade de escolher o alimento, de saber o que vai comer, de querer o que comer ou não, faz total diferença. E eu acho que o caminho para isso é a agricultura familiar. Eu acho que a Diele ali mandou muito bem nesse comentário. Concordo. Bem, tivemos um outro comentário aqui, que foi um comentário do nosso super fã no Facebook e o nosso apoiador número 1, que é o Flávio José, que ele comentou o seguinte: é um paradoxo que tão cedo não será resolvido no Brasil, porque não incomoda quem atualmente está no poder. Praticamente não há políticas públicas voltadas ao combate à pobreza. Pelo contrário, a falta de empenhos levou o país à miséria. De um lado, recordes de exportação de alimentos, de outro, multidões famintas. Isso mesmo, Flávio. Você bate exatamente num ponto que é a realidade que está ocorrendo no Brasil. A fome que está assolando o povo não incomoda quem está no poder nesse momento. Quem está no poder nesse momento está comendo picanha de R$ 1.700 o quilo. Está dando de gadociata para lá e para cá, e cada gadociata dessa, que é a motociata do Bolsonaro, é a gadociata, motociata de gado, cada uma dessas custa R$ 1 milhão. Ou seja, para ficar andando de motinha para lá e para cá. Isso não, ou seja, a fome não está incomodando ele, não está incomodando a presidência. A gente voltar um pouquinho no tempo, a gente lembra que Paulo Guedes, uma paulada na cabeça dele, porque só assim para ver se os parafusos que estão dentro daquele cérebro começam a funcionar direito. Que porra é essa, Cleber? Paulo Guedes, a gente taca o pau nele e ele funciona. É que nem televisão ruim. Só assim, para ver se funciona aquele homem. Mas ele estava propondo um auxílio na pandemia, um auxílio emergencial de R$200. E ele anunciou como se fosse a maior fortuna que uma pessoa pudesse receber. A esquerda iria propor um salário mínimo e aí Bolsonaro,
malaco, malandro como sempre, empurrou aqueles R$ 600 aquelas parcelas, que foram reduzidas, cortaram várias pessoas para a segunda etapa do auxílio. Ou seja, a gente vê que não está incomodando, a fome não está incomodando a bancada ruralista, a fome não está incomodando a bancada da Bíblia. A fome não está incomodando a bancada da bala. Não está incomodando ministros. Não está incomodando o presidente. Não está incomodando eles. Não está afetando eles. A quantidade de eleitores para eles continua a mesma. Continua a mesma. Ou seja, Flávio, você está pegando exatamente um ponto que realmente é a realidade. A fome... infelizmente, vai ser a fome que está ocorrendo agora no Brasil, vai ser algo que vai demorar muito para ser resolvida. Porque o próximo presidente, que vai assumir agora em 2022, 2023 no caso, 2022 tem eleição, o próximo presidente ganha, porque Bolsonaro isso aí já é carta fora do baralho, podem chorar quando quiserem, se quiserem chorar em um copo, podem chorar e me dar que eu vou ter prazer em beber lágrima de bolsominion. Mas... Bicho, calma, cara. Bebendo a lágrima das inimigas. Você tá muito... É que a revolta é total. Bebendo a lágrima das inimigas. Mas o próximo presidente que assumir o país vai pegar a terra arrasada. Vamos botar uma noção nisso. Quem assumir a próxima presidência vai pegar um país destroçado. E vai ter muito trabalho para botar de novo o Brasil nos trilhos. É isso aí. Bom, agradecer a todos e todas que entraram em contato conosco, que mandaram seus comentários. E você que está nos ouvindo, mais uma vez, está convidado para contribuir. É só você ir lá no @historiante, no Facebook, no Twitter e no Instagram e deixar o seu comentário, que a gente vai ter o prazer enorme de ler aqui. Agora sim chegamos à reta final da nossa gravação, é o momento de a gente fazer as nossas indicações, é o momento de a gente dar uma dica para essas pessoas, seja relacionada ao tema que nós trabalhamos hoje ou não, né? Sobre alguma coisa que a gente assistiu, achou bacana e resolveu sugerir. Eu vou começar a nossa rodada falando sobre um documentário que foi lançado em 2017, foi dirigido pelo Camilo Tavares e se chama A História da Fome no Brasil. Eu sou usuário do Globoplay e assisti no Globoplay, mas eu descobri que tá no YouTube, então você que tá nos ouvindo pode assistir gratuitamente no YouTube. É um documentário que foi montado, foi construído, que fala sobre a trajetória, né, dessa história da fome, sobre as conquistas que foram estabelecidas ali nos governos de Lula e de Dilma e como essas conquistas elas transformaram 100% a vida das pessoas no ambiente agrário e obviamente das pessoas, das classes trabalhadoras, das classes menos favorecidas, como isso mudou o hábito de se alimentar delas, né? Então eu acho um documentário fundamental. Eu, professor de história, tranquilamente utilizaria isso em sala de aula. Fica a dica para os nossos ouvintes que são professores de história, sociologia, filosofia, enfim. Levem esse documentário para a sala de aula. Vocês não vão perder por utilizar, tá? Boatos que a gente vai começar a produzir conteúdo exclusivo para os professores, né? Já estamos produzindo, na verdade, né? Já só. tá rolando aí os planos de aula. Quem é ouvinte aí dos programas da Minipédia já sabe disso, já tá por dentro. A minha segunda indicação é o livro do Jean Ziegler, né? O Destruição em Massa, Geopolítica da Fome. É um livro muito interessante que aborda esse assunto para você se aprofundar. Para a nossa playlist, eu vou dar duas dicas. Uma é para você curtir o final de semana, que eu sei que esse episódio vai sair num sábado de manhã ou de tarde, e você tá a fim de curtir o restinho de final de semana. Eu sugiro, né, vou colocar aqui na nossa playlist a música Cabelo Bagunçado, da Agnes Nunes. Mandei pra minha esposa essa música, ela disse que não tem cabelo bagunçado. Mentira. Mas eu esqueci de dizer pra ela que quando ela acorda de manhã o cabelo está bagunçado, né? Mentira minha, né, Então gente? isso Tô sempre acontece. cabelo bagunçado, né? Não sei Então, o que é pentear. Cabelo Bagunçado, da Agnes Nunes, é uma música muito boa, e essa cantora, fiquem de olho nela, tá? É uma cantora preta com sotaque nordestino que canta muito, e as músicas dela são muito boas, eu já indiquei outras aqui, inclusive. A segunda música é um clássico da cultura baiana, pernambucana, paraibana, vou dizer do Nordeste, né, como um todo. É Shot Ecológico, do Luiz Gonzaga, gente. Vocês não mencionaram isso aqui, eu fiquei até triste e constrangido porque não foi colocado. Shot Ecológico é aquela música, cadê a flor que estava aqui, poluição como eu? O Felipe conhece essa música, Shot Ecológico? Você que é de longe? Não, eu tava
mexendo aqui no Spotify pra escutar ela depois. Já tava colocando aqui. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a fogo que estava aqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. Paulo Guedes? Nem o Chico Mendes sobreviveu. É uma música muito boa, tá, gente? Luiz Gonzaga, shot ecológico. Fica a dica aí, escute nesse final de semana pra refletir sobre os problemas que a gente estamos enfrentando, mas também pra dançar um shot aí com seu cônjuge, sua conja, seja lá o que você tiver aí ao seu lado. E vocês, nobres colegas, o que vocês querem indicar? Posso? Vai, primeira dama. Vamos lá, eu vou indicar O Poço. Eu já fiz resenha desse filme. E, bom, O Poço, a gente pode aprender de várias perspectivas, né? Tanto social, como religiosa, como, enfim, vários olhares e perspectivas. Mas eu trouxe aqui uma reflexão sobre a questão da fome. Eu vou dar logo o spoiler aqui, que não assistiu, vá atrás. As melhores refeições começam pela classe alta e os restos vão sendo distribuídas para as classes inferiores, né? À medida que o poço vai, digamos assim, descendo, né? A comida vai descendo no poço, que a gente pode usar como pirâmide aí, né? Social. A comida vai ficando pior. Então, uma das lições do filme que a gente pode tirar é que se cada um comer o que, digamos assim, que dá pra sobreviver, todo mundo come. Ou você pode descobrir que talvez possa mais fundo. Mas enfim, eu vou indicar aqui pra playlist a música Mama África, por conta das mulheres na pandemia, né? Muitas mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho. Milhões de mulheres, mais de 8 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho. E com certeza a insegurança alimentar foi muito pesada na casa da Mãe Sol. Então, assim, eu vou dedicar Mama África a esse momento político e social também, né? Que a gente tá vivendo. Que é de Chico César. E hoje foi lançado, olha só, exclusivo. Hoje, que estamos gravando na quinta-feira esse episódio, o Criolo lançou uma música nova, não tá nem no Spotify ainda, mas eu acredito que até sábado esteja, que é a Cleane, da música do Criolo. A irmã dele morreu agora em julho, o nome dela é Cleane. Mulher preta, né, em situação vulnerável, morreu de pandemia, morreu de Covid-19, e a música fala sobre os corpos pretos, né, e realmente a questão da desigualdade social, ela foi muito mais escancarada nessa pandemia, e os corpos pretos, as vidas pretas, estiveram muito mais em risco por conta da pandemia, não só da doença, mas dos problemas sociais que a pandemia trouxe, ou desencadeou, enfim. Enfim, a música Cleane, né, que saiu hoje, é bem interessante, eu vi o clipe, e fala sobre as pessoas negras, né, as pessoas pretas no Brasil, que tiveram, digamos assim, valetas pequenas, né, até pra morrer. O corpo preto foi insignificante para o nosso estado. Então é isso, são várias reflexões que a gente tem. E ele fala também da monetização, né? A morte sendo monetizada. Tudo na pandemia, né? Toda a desgraça do pobre sendo monetizada. E enfim, é isso. Eu vou fazer minhas indicações. Eu vou pedir para acrescentar duas coisas aqui na minha indicação. Desculpa, eu tinha passado duas, mas eu quero acrescentar algumas coisas. Pode? Tem problema? Pode. Vamos lá. Primeiro eu quero indicar um documentário que eu assisti da Agência Pública, que é um jornalismo independente, que é muito bom, chamado documentário Fome Oculta. Ele retrata a fome na periferia de São Paulo, ali nos anos de 2018, 2017, mais ou menos. E ele retrata pessoas que estão vulneráveis, né, à alimentação, estão em insegurança alimentar, que é muito bom e traz uma realidade muito, muito contrastante com a realidade do Sudeste, né? O Sudeste é uma região muito rica, São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, e mostra a pobreza ali dentro dessa cidade. É muito forte esse documentário. Eu quero indicar também a segunda temporada de Segunda Chamada, que é uma série da Globoplay, que teve a primeira temporada assim brilhante, foi maravilhosa e retrata a educação na periferia, e eles tratam a fome também em alguns momentos dos episódios da primeira temporada, da segunda também, e enalteceu o trabalho da Linda Quebrada, né, que assim, é uma mulher trans maravilhosa aí, que representa muito bem a comunidade. Para playlist, eu queria indicar duas músicas.
uma que é antiga, é bem antiga, do Gabriel Pensador, que chama Até Quando, que fala muito sobre a população pobre, como ela é sofrida, e ele chama essa população para acordar, né? Fala assim, olha, até quando você vai levar porrada, até quando você vai aceitar o governo que tem, até quando, né? É uma letra muito forte, é uma letra que já ganhou vários prêmios aí no Brasil, e ela me chama muito para esse momento que a gente precisa acordar para muita coisa, né? E eu quero trazer também uma música que é da Bia Ferreira, é uma mulher preta, uma mulher lésbica da periferia de São Paulo, chamado Cota Não É Esmola. É uma música de protesto também, que ela fala um pouquinho da realidade do preto pobre da periferia e como é difícil, como não existe meritocracia no Brasil, né? Ela mostra como que a meritocracia é uma falácia na letra dessa música. Como indicações, vou trazer um livro que também tem uma revista em quadrinhos, um HQ, que é o livro O 15, de Raquel de Queiroz. Tem também uma HQ, que aí eu recomendo até para professores que dão aula no ensino médio, porque é uma leitura bem densa, uma leitura bem, digamos, pesada, mas dá para ser lido por alunos do ensino médio, é tanto que algumas escolas aqui da rede municipal de Petrolina, municipal não, até particulares, já utilizaram esse livro como um paradidático, e no caso a HQ também a revista em quadrinhos, porque esse livro, o 15 de Raquel de Queiroz, ela retrata a grande seca de 1915 e todos aqueles traços terríveis dessa que foi uma das maiores secas que assolou a região Nordeste, e desde a fome, o desespero, crianças se alimentando com mandioca braba, para quem não sabe, de outras regiões, é uma mandioca que é venenosa, não dá para se comer ela, porque ela tem uma toxina muito pesada, mas no desespero da fome, crianças se alimentam dela, acabam morrendo. Traz também os campos de concentração, viu, ouvintes? Não existiu só campos de concentração na Alemanha nazista, ocorreram também no Brasil. Esses campos de concentração que foram principalmente no estado do Ceará, na seca de 1915, para não ter o reflexo que ocorreu na Grande Seca, a maior de todas, que foi em 1877 a 79, onde milhares de flagelados acabaram indo para as regiões litorâneas. E o governo cearense, na grande ideia, na mirabolante ideia, acabou fazendo campos de concentração para impedir que as pessoas conseguissem chegar na capital. E ficavam nesses currais humanos, como eram chamados. E eram totalmente sem estrutura, passavam fome, tinham várias doenças que assolavam esses locais. Então eu recomendo esse livro e também a revista em quadrinhos. A revista em quadrinhos é até ilustrada por Chico, que é um grande ilustrador, tem um traço excelente. E como músicas, eu vou indicar duas músicas. É uma música do saudoso Chico Science e Nação Zumbi, que é Da Lama ao Caos. E vou indicar também a música Miséria e Fome, da banda Inocentes. Isso daí para dar uma esquentada na orelha nesse final de semana para vocês ouvirem e refletirem. Inocentes é punk? Inocentes é, com certeza. Não é só pra saber que o Chico Science é Mangue Beat, eu tô ligado. É isso, chegamos ao final da nossa gravação aqui. Foi muito bom estar contigo e falar ao seu ouvidinho nessa mais de uma hora de bate-papo aqui sobre um assunto tão relevante. Eu espero que você tenha compreendido todas as nuances do que representa a insegurança alimentar e a fome em nosso país e entenda que isso tá muito além de apenas um tema. Isso tem a ver com política, com sociedade, principalmente com a dignidade do ser humano, que a gente tá falando aqui de direitos humanos também. E lembrando, obviamente, se você curte nosso episódio, se você chegou até aqui é porque você gosta. Então, se você curte o Historiante, vá no apoia.se/historiante e colabore com R$4 mensais. Isso nos ajuda muito a manter esse projeto. Nós ficamos por aqui e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo, Felipe também. 1, 2, 3... Tchau!